Vamos então estudar o ebionismo. O que veio a ser o ebionismo logo no primeiro século da igreja cristã? Então era uma crença primitiva. Fala primitiva porque conviveu juntamente com os irmãos daquela igreja do primeiro século, do segundo século. Esse pessoal, eles basicamente não dá para fazer muito essa ligação, mas quando você tem hoje, vou dar um exemplo aqui, cristãos, pessoas cristãs se voltando a práticas judaicas, a práticas hebraístas, é meio que uma coisa, a pessoa fala, estão inventando, não estão inventando. Quando nós falamos de seitas, heresias, irmãos, você não está inventando nada. Alguém lá atrás já tinha tido já tinha pensado alguma coisa parecida. As heresias, elas são muito repetidas, é um ciclo na história, né? Passa, alguém combate, depois ela volta. Pena que é um círculo ruim, não virtuoso. Então, o ebionismo foi uma crença primitiva, que está aqui, ó. Ele referia a diversos movimentos de cristãos no começo da igreja, né, de origem judaica, e que surgiram a partir do segundo século, do ano 100. Então, vejam, eram cristãos, né? O Tertuliano escreve contra eles, Clemente escreve contra eles. Aqui é interessante a palavra do ebionismo, pobres, né? Ela significa pobres. Então, aqueles primeiros cristãos que tinham origem hebraica, que eram judeus, que criaram essa seita. O que se tem sobre os ebionitas foi escrito em breves menções pelos autores patrísticos, ou seja, pelos pais da igreja, né? Aqueles que ou combateram ou escreveram ensinando a igreja a respeito dos ebionitas, colocaram no papel, né, no papiro, o que era esse movimento, que entendiam que eram grupos heréticos judaizantes. Na verdade, nós vamos ver mais à frente aí, os ebionitas não acreditavam na igreja de Paulo, que diz que Paulo foi um farsante. Então, aquela briga que nós temos em Gálatas, quando Paulo volta para Galácia e vê que a igreja voltava a práticas judaicas e Paulo repreende, é meio que aquela semente dos ebionitas ali, tá? Segundo os ebionitas, Cristo era o que? Um mero homem. O professor Martinez falou muito disso. Várias seitas que dizem isso. Sobre quem o Espírito de Deus desceu no batismo, a fim de equipá-lo para a sua obra, mas o abandonou no Calvário. Então é como se fosse um homem como eu e você, que o Espírito de Deus vem, capacita para uma obra, vai e faz. Só que não, nós sabemos que não. O próprio Cristo tomou forma humana. Quando Maria concebeu, ela concebeu pelo Espírito Santo. Cristo se fez carne. O Espírito de Cristo se tornou carne. Aquele Cristo humano era o próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade, materializada como um ser humano. Então nós entendemos que ele era divino desde o nascimento. Ele era divino desde o momento que ele nasceu. Então, você observa que é uma doutrina completamente fora aí da palavra. A refutação que nós temos é que Jesus Cristo sempre foi homem e foi divino. Ele como homem, ele era divino e era humano. Irineu de Leão, Eusébio e Epifânio, pais aí da igreja, escreveram que os ebionitas usavam somente um evangelho. Na verdade, era um livro apócrifo, né? Eles chamavam de Evangelho de Mateus, que não é o Evangelho de Mateus que nós temos nas escrituras hoje, tá? Ele era escrito em hebraico. Então eles voltaram às práticas antigas, né? Só que eram pessoas que haviam se convertido na igreja cristã, na igreja primitiva. No século XVIII, o erudito bíblico John Gabler formulou a hipótese de que havia tensões entre duas supostas vertentes cristãs no período do Novo Testamento. O cristianismo pró-gentil de Paulo e o cristianismo pró-judaico de Pedro. Esse cristianismo pró-judaico de Pedro é que foi a origem dos ebionitas ou do ebionismo. Vejam que eu já falei, aquela tensão lá da Galácia é muito parecida com essa tensão identificada por John Gabler. Essa hipótese desse conflito, né, entre cristãos, entre um pró-Paulo e pró-Pedro, né, pró-judeus e pró-cristãos, foi encampada em massa por críticos do cristianismo, né? Esse Edward Gibbon, que foi um protestante que depois virou católico, um britânico, viveu nos anos 1700, e mais recentemente Ryan Maccobi, anos 1900, também outro britânico, para os quais o cristianismo tinha sido inventado por Paulo, enquanto os ebionitas teriam sido os originais seguidores de Cristo, o Messias. Mas o Messias tendo sido apenas um profeta humano. Olha aí outro contexto
de seitas, né, de heresias. Por exemplo, quando você vai estudar o Islã, Jesus era um profeta humano. Quando você vai estudar o jeovismo, Jesus era um Deus, só que menor que o Deus Pai. Então vejam como que essas pinceladas de heresias sempre aconteceram. Alguém falar, fulano teve uma revelação agora que é importante em Jerusalém uma vez, isso é papo furado, isso aí era o ebionismo. Então já aconteceu na história, a coisa ela se repete. É por isso que nós temos que estudar, conhecer, para saber pontuar, para saber dizer que não é invenção do fulano. Né? Contudo, tais teorias não são consideradas pela historiografia teológica, obviamente, acadêmica. Atualmente, diversos religiosos, movimentos, em maior ou menor grupo, que pretendem restaurar a ideia do ebionismo. Aí eu fiz uma pesquisa na própria internet e achei que existe aqui, ó, em 85, coisa muito recente, né? Não tem 40 anos, né? Vai fazer 40 anos. Esse Shema Phillips fundou a Ebionite Jewish Community, em inglês, né? Após frequentar por certo tempo uma denominação do movimento do nome sagrado, a Assemblies of Yahweh. Ou seja, uma pessoa que teve uma formação cristã, formação protestante, e criou uma comunidade literalmente ebionita. Essa comunidade ela é estritamente monoteísta, então acredita em um só Deus, só que reconhece Jesus como profeta, justo, e diferentemente dos ebionitas históricos, rejeitam qualquer possibilidade de divindade adocionista ou não de Jesus Cristo. O que é essa divindade adocionista? Nós vamos ver lá na frente ainda a questão do adocionismo. Jesus teria sido adotado pelo Deus Pai durante o seu batismo. O Espírito Santo desce, então ele é adotado de fato como filho. Aí nesse momento dessa adoção, ele teria então essa parte divina. Então, os integrantes da Ebionite Jewish Community, eles rejeitam isso. Então eles estão muito mais para um judaísmo ou para um movimento islã. Jesus foi um grande profeta sem nenhum tipo de conotação divina.